sobre a evolução espiritual. Então, primeiro ele disse sobre a evolução modinha, que é uma evolução espiritual que as pessoas elas encontram, que é uma evolução modinha. Ou seja, são aquelas pessoas que vivem de moda em moda, passa-se anos, entra anos e vive de modinha em modinha, tentando ser espiritual. São aquelas pessoas que às vezes elas viram veganas não porque elas não querem simplesmente comer carne, mas porque acham que aquilo é algo espiritual. Então, por causa de uma modinha, talvez ela se embriaga por vários caminhos. Ou são aquelas pessoas que às vezes acreditam que abraçar uma árvore ou ficar no meio da natureza vai trazer algo de espiritual. São aquelas pessoas também, às vezes cristãos, que eles vivem de evento em evento, de moda gospel em moda gospel, buscando uma espiritualidade que muitas vezes é rasa e não existe, não edifica a nossa vida. O filósofo ele também disse sobre a evolução light, que são aquelas pessoas que buscam uma evolução espiritual na vida delas, às vezes fazendo uma meditação básica, às vezes seguindo um budismo, mas algo mais de leve, nada que vai doer muito na vida dela ou vai requerer talvez sacrifícios da parte dela. São aquelas pessoas que vivem uma vida light. E às vezes, até mesmo os cristãos buscam, às vezes, viver essa evolução espiritual na vida deles, mas de uma maneira mais light. Ou seja, eu pego versos bíblicos que eu gosto e eu vivo esses versos bíblicos que eu gosto. Mas eu pego outros que eu não gosto e eu rejeito esses versos bíblicos. Por quê? Porque isso me deixa um pouco mais light na vida com Deus. É um evangelho um pouco sem cruz, sem dor. Ele também disse sobre a evolução irrelevante, que são aquelas pessoas que tentam construir a sua vida espiritual com coisas ilusórias, que não tem nada a ver com esta vida. Só ficam pensando num futuro que às vezes naquela religião, naquela ideia nem vai existir. Então não tem ideias práticas no dia a dia, não tem ações práticas no dia a dia. Ou seja, essa evolução espiritual não gera nada de bom, mas é apenas algo do futuro. Às vezes pensando na sorte, às vezes pensando em reencarnações e por aí vai. E às vezes cristãos não só viram modinha, não só querem um evangelho light, mas também, como às vezes, querem um cristianismo irrelevante, com doutrinas, com ideias que não fazem sentido com a Bíblia, que não combinam com Jesus, para viver algo que agrade a eles. Mas o filósofo também disse sobre a evolução séria. E ele disse que ele acha legal aquelas pessoas que estão em uma religião que é uma religião séria, que é uma religião antiga. E ele diz que essa evolução séria são aquelas pessoas que elas lutam contra os seus próprios medos. São aquelas pessoas que buscam uma evolução espiritual, lutando contra os seus próprios demônios. São aquelas pessoas que buscam uma evolução espiritual, cultivando virtudes que são boas e que o tempo não pode apagar. São aquelas pessoas que buscam uma certa sabedoria na vida, para que possam então conviver melhor com o próximo. Elas cultivam essa sabedoria, então isso vira prática. E para este filósofo, então, essa evolução é uma evolução séria. Uma evolução que luta contra os seus próprios vícios. Mas essas 4 ideias eu fiquei pensando, e elas também estão na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia ela condenou a evolução modinha. Eu não sei se você lembra, mas lá em Atos, no capítulo 15, aconteceu o primeiro concílio dos apóstolos, lá em Jerusalém. Eles se reuniram porque havia uma modinha naquela época. Tinha gente que falava assim, olha, eu não vou comer carne de porco porque isso não agrada a Deus. Outros falavam, olha, eu vou guardar tal dia porque isso não agrada a Deus. E tinham várias modinhas. Então aconteceu que tiveram que fazer esse concílio dos apóstolos lá em Jerusalém, em Atos 15, para condenar a modinha e dizer aos cristãos o que eles deveriam viver. A Bíblia também condena a evolução light. Você sabe,
O próprio Jesus, ele disse em Marcos 8:32, se alguém quer me seguir, esse alguém deve tomar a sua cruz e deve ir adiante. Ou seja, a Bíblia condena a forma de viver com Deus de uma maneira light, que não requer sacrifícios. A Bíblia também condenou essa evolução irrelevante. E, para exemplificar isso, a nossa própria Bíblia, que nós temos nas mãos, é um exemplo disso. O que é a Bíblia? É um conjunto de livros que homens lá daquela época falaram, olha, vamos colocar esses livros aqui juntos. Por quê? Porque existe muita coisa irrelevante, e hoje a gente chama de livros que são deuterocanônicos, ou seja, livros que não estão na Bíblia, e são livros que têm ideias irrelevantes. Ou seja, a Bíblia, ela mesma própria, e os pais da igreja condenaram ideias de cristãos que eram irrelevantes, que tinham ideias fabulosas, coisas assim que não fazia sentido com Jesus. Então, nós podemos dizer que sim, que nós precisamos evoluir espiritualmente, mas de uma maneira saudável. Porque todo cristão precisa evoluir espiritualmente. Todo cristão precisa evoluir espiritualmente. Eu preciso evoluir espiritualmente. Você precisa evoluir espiritualmente. Se você crê em Cristo, se você crê em Deus, se você entregou a sua vida para Ele, você precisa evoluir. E a Bíblia é muito clara. Ela diz que nós devemos crescer na fé. Ela diz que nós não podemos ficar apenas tomando leitinho espiritual, mas nós temos que comer uma comida sólida de Deus. Ela diz que nós devemos crescer à imagem e semelhança de Cristo, à estatura de Cristo. Ela diz que nós devemos amadurecer a nossa fé, amadurecer os nossos valores, que nós devemos andar em santidade. E o que é isso? A não ser uma evolução espiritual na nossa vida. Então, pode ser que exista sim esse cristão modinha, light, irrelevante, mas nós precisamos entender, e esse é o meu objetivo aqui nessa noite também, nas outras mensagens que nós vamos ter também, que nós precisamos evoluir de uma maneira saudável. E eu fiquei pensando, poxa vida, isso foi o que o filósofo falou, mas o que seria evoluir de uma maneira saudável e também segundo a palavra de Jesus? Então, quero ler com vocês Mateus capítulo 5, no verso 3 ao 5, que eu creio que neste texto, ele vai nos ensinar algumas coisas muito importantes para a nossa vida. O verso 3 diz assim, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O verso 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E o 5, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Neste texto, no contexto deste texto, nesse capítulo, Jesus, ele está com muita gente perto dele. Diz a Bíblia que tem uma multidão. E diz a Bíblia ali que no meio daquela multidão tinha gente de todo tipo. Tinha gente doente, tinha gente com demônios, tinha gente de todo tipo de espiritualidade. E diz a Bíblia nos versos anteriores que Jesus, ele viu aquela multidão, Jesus ele sentiu compaixão daquela multidão, Jesus olhou nos olhos daquela multidão que estava ali perto dele. E diz que Jesus então ele se assentou no monte, no pé do monte, na encosta do monte. E diz a Bíblia que os discípulos sentaram ao redor de Jesus como que fossem seguranças ali de Jesus. E Jesus sentado, os discípulos sentados, a multidão também se assentou de frente para Jesus. E Jesus então começou a dizer, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, de acordo com esse texto, que eu creio que ele possui ali princípios para nós crescermos espiritualmente, eu quero dizer em primeiro lugar que evolução espiritual, segundo Jesus, é ter humildade. Humildade. Então nós somos tentados neste mundo a sermos orgulhosos. Nós somos tentados neste mundo a passar por cima das pessoas, desde criança já. Então, lá no colégio nós temos que tirar a melhor nota, mais nota do que o nosso amigo do lado. Às vezes, lá no seu trabalho, você quer ser melhor, por quê? Porque você precisa se dar bem no lugar de alguém. Então, muitas vezes nós somos levados à tentação do orgulho, a passar por cima das pessoas. E neste mundo que nós vivemos, nessa sociedade,
Parece que humildade é sinônimo de fraqueza. Parece que quando você vê alguém humilde, para, poxa, esse cara não vai conquistar nada. Esse cara aí não vai dar nada. Parece, essa é a mentalidade. Mas a verdade é que humildade nos torna mais fortes. A humildade nos torna mais poderosos. A humildade nos torna pessoas que estão evoluindo espiritualmente. Porque essa é a vontade de Deus, que todo cristão cultive a humildade. Então, a humildade não é andarmos com o nariz empinado, ou achar que a gente está fazendo por merecer. Não. O texto diz ao contrário, ele diz assim no verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. E eu queria que você olhasse essas palavras, pobres de espírito. Porque ser pobre de espírito é ser humilde. Quem é pobre de espírito, verdadeiramente, diz o texto, que ganhará o reino dos céus. Diz o texto que aquele que é pobre de espírito, ou seja, aquele que tem um espírito humilde, este sim pertence ao reino de Deus. E este reino não é um reino só lá no futuro. Este reino é um reino agora, que está acontecendo aqui. Então, para que a gente possa estar neste reino, no reino de Deus, ou seja, evoluindo espiritualmente, nós precisamos ser pobres de espírito, ter humildade. Mas o que seria essa pobreza de espírito? Em primeiro lugar, não é pobreza financeira. Quando o texto diz que nós devemos ser pobres de espírito, ele não está nos ensinando que nós devemos andar em pobreza financeira, que nós devemos vender tudo, ou que nós não devemos ter dinheiro no bolso. Não é isso. Em segundo, não é pobreza intelectual. Ou seja, não significa que a gente não tem que saber da Bíblia. E por incrível que pareça, existem pessoas que acreditam que nós não podemos ler. E muito menos ler a Bíblia. Por quê? Porque senão, se você ler a Bíblia, se você estudar muito a Bíblia, você vai matar o Espírito Santo. E isso é uma mentira. Então, quando o texto diz pobreza espiritual, não significa pobreza intelectual. Não significa sermos um ignorante. Mas o que é isso? É desfazer a arrogância espiritual. Quando o texto diz que nós devemos ser pobres de espírito, ele está nos ensinando que nós devemos desfazer a arrogância espiritual, o orgulho espiritual. Ou seja, nós devemos saber que nós não sabemos tudo. Nós devemos saber que nós não podemos tudo. Nós devemos saber que não é porque talvez ouvimos várias e várias pregações que nós não precisamos mais ouvir pregações. Nós devemos saber que nós não podemos ser orgulhosos, que nós precisamos sim saber mais de Deus, mais da Bíblia, mais o que está acontecendo ao nosso redor. Então por isso eu digo para você que nessa noite, a Bíblia é clara, que os pobres de espírito herdarão o reino de Deus, ou seja, aqueles que não têm orgulho espiritual, aqueles que sabem que não sabem tudo, aqueles que desfazem de si mesmo, deixam o seu próprio eu para poder ser pobre de espírito. Então como você pode ser humilde? Primeiro, nós podemos ser humildes quando nós pararmos de achar que estamos sempre certos. Parar de achar que a gente sempre está certo em tudo. Nas nossas opiniões, nos nossos conselhos, nas nossas ideias, nas nossas resoluções. Nós devemos parar e ouvir mais críticas, ouvir mais as pessoas, ouvir mais as opiniões, e não achar que eu estou sempre certo, isso em tudo, todas as áreas da vida, e até mesmo no cristianismo, em relação a Deus, em relação à Bíblia. Por exemplo, quando você lê um bom livro, e você vê na dedicatória, você lê a dedicatória daquele livro, está recheado de agradecimentos. A pessoa agradece ao marido ou à esposa, agradece ao professor, agradece a alguém que leu, fez crítica, alguém que corrigiu. Por quê? Porque a humildade nos torna mais fortes. A humildade nos torna maiores. A humildade nos faz saber
que nós não sabemos tudo e nos leva a crer que nós somos todos iguais. Eu sou igual a você, você é igual a mim. Nada do que eu possuo, o que você possui, pode fazer de nós diferentes no sentido espiritual. Por quê? Porque todos nós vamos para o mesmo lugar. E qual é o lugar? Para o reino dos céus. Todos nós vamos para o mesmo lugar. Em segundo, para nós termos essa humildade, nós precisamos ter o desejo de aprender mais. Aprender mais a cada dia. Então não é porque eu li a Bíblia uma vez ou duas vezes e que eu não preciso mais ler a Bíblia. Não é porque eu estudei um pouco a Bíblia que eu não preciso estudar mais. Não é porque eu já terminei uma faculdade que eu não tenho que estudar mais. Nós sabemos, o mundo hoje se renova a cada instante. E na vida espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos sempre ter o desejo de aprender cada dia mais. Por quê? Porque isso vai revelar a nossa humildade. Quando nós não queremos aprender mais, isso revela a arrogância. Quando nós não queremos aprender mais sobre Deus, ou mais sobre aquilo que Deus tem a nos ensinar aí fora, então isso revela a arrogância espiritual da nossa parte. Então o que eu quero ministrar aqui para vocês, para mim, para nós, aqui nessa noite, é que nós precisamos ter esse desejo de aprender mais, porque isso revela humildade. E quando nós somos orgulhosos, nós paramos de aprender e nós começamos a achar que nós sabemos tudo. Em segundo lugar, evolução espiritual, segundo Jesus, é ter indignação. Indignação é uma pessoa que é inquieta, um espírito inquieto. É uma pessoa que ela não se contenta com algo ruim ou com algo mais ou menos. Então, para nós evoluirmos espiritualmente, nós precisamos ser inquietos contra algumas coisas nessa vida. Veja só o texto de Marcos, no 5:4, diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O texto diz que é bem-aventurado aquele que chora. E você sabe que aquele que chora é porque algo está causando uma indignação no coração dele. Algo aconteceu ali que fez aquela pessoa chorar, mexeu com aquela pessoa. E essa palavra chorar, aqui neste texto, lá no seu original, ela não é simplesmente o que nós podemos pensar à primeira instância. Então o que é chorar? Não é apenas chorar por uma perda. Não é apenas você chorar porque você perdeu o pai. Não é apenas você chorar porque perdeu algum familiar ou um amigo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, é claro que nós vemos que Deus consola quando a gente perde alguém. A Bíblia diz, quando você andar pelo vale da sombra da morte, Deus estará com você. Mas neste texto, quando ali está dizendo que nós vamos ser consolados quando nós chorarmos, não é apenas por causa de uma perda. É sentir um mal-estar com a maldade do mundo. Quando o texto diz que nós devemos chorar para sermos consolados, isso significa que são pessoas que sentem o mal-estar com a maldade do mundo e por isso choram. São pessoas que choram porque sabem que existem outras pessoas passando fome. São pessoas que choram porque sabem que o mundo é injusto. São pessoas que choram porque não se contentam com a depravação na qual nós vivemos neste mundo. São pessoas que choram porque não concordam com a impureza que este mundo está. São pessoas que choram porque sabem que por o muito que ela pode fazer, não será suficiente para mudar tudo que tem que ser mudado neste mundo. São as pessoas que choram porque estão vendo que outras pessoas estão indo para um lugar que Jesus não está e vão morar a eternidade nesse lugar onde Jesus não está. São pessoas que choram porque sabem que existem muitas doenças sem cura. São pessoas que choram por causa de guerras que acontecem no nosso mundo. São pessoas que choram porque não aguentam ver a injustiça. E a Bíblia diz, essas serão consoladas. Então eu queria refletir com você. Nós precisamos nos perguntar. Nós já choramos vendo uma criança na rua de 10 anos vendendo pizza para se sustentar? Nós já choramos quando nós vimos ou soubemos que uma mulher está apanhando em casa
sem poder falar nada? Nós já choramos quando vimos aquelas imagens de crianças mortas em guerras? Nós já choramos por saber que muitos não vão para o lugar aonde nós sabemos que nós vamos? Você já sentiu tristeza indo ao mercado com dinheiro no bolso, comprar algo, e naquele momento você saber que muita gente não pode fazer o que você faz? Você já chorou por este mundo em oração? É isso que a Bíblia está dizendo: aqueles que choram serão consolados. Você sabe, Jesus chorou por nós, Jesus chorou por você, Jesus chorou por mim, porque Ele entendia a dor deste mundo. E mais do que entender a dor deste mundo, Ele entendia que, mesmo Ele morrendo na cruz, muitos não iriam querer, muitos não iriam se decidir por Ele. Ou seja, o muito que Ele estava fazendo para alguns não vai valer de nada. E muitas vezes nós choramos por causa disso também. E nós precisamos avaliar se nós estamos realmente sentindo mal com a injustiça deste mundo. Porque quando nós nos sentimos mal com a injustiça deste mundo, isso mostra que nós estamos com um espírito indignado. E assim nós podemos herdar o reino dos céus. Em terceiro, nós precisamos sentir nojo da nossa própria maldade. O chorar do texto é sentir nojo também da nossa própria maldade. E aqui eu preciso perguntar mais uma vez: você já chorou ou já sentiu nojo de você mesmo? Por você saber que você não é tudo aquilo que você sabe que tem que ser. Por saber que você ainda não alcançou tudo aquilo que você sabe que a Bíblia diz que você tem que alcançar. Ou nojo dos seus próprios pecados, se sentindo indigno e arrependido, chorou em oração? É isso que o texto está dizendo: aqueles que choram serão consolados. Então nós não podemos concordar com a maldade deste mundo e nem concordar com a nossa própria maldade. Se nós queremos evoluir espiritualmente, nós precisamos ser indignados. E como ser essa pessoa indignada? Eu acredito que nós podemos ser ajudando quem precisa com o que podemos. Ajudar quem precisa com o que podemos. Então, se naquele momento ajudar a dar 25 centavos para alguém, nós vamos dar. Então, se naquele momento é chorar com alguém que está chorando, nós vamos chorar. Se naquele momento é dar um abraço em alguém apertado, nós vamos abraçar. Se naquele momento é abençoar alguém com palavras, nós vamos abençoar. Se naquele momento a gente doar algo que nós temos, nós vamos doar. Se naquele momento é ofertar algo, nós vamos ofertar. Então, se você quer ter esse espírito indignado, ajude quem precisa com o que você pode. Em segundo, eu acredito que nós não podemos nos conformar com os nossos erros. Não podemos nos conformar que nós pecamos. É claro que nós pecamos, é claro que nós erramos, mas nós não podemos cair num estado de conformidade com os nossos erros, num estado de conformidade com os nossos pecados, aceitando uma vida que não é uma vida que Deus quer. Nós não podemos, nós devemos rejeitar. Nós não podemos nos conformar com os nossos erros. Assim, nós seremos essas pessoas do texto, chorando, e Deus nos consolará, e assim nós vamos evoluir espiritualmente. E por fim, em último lugar, evolução espiritual, segundo Jesus, é ter equilíbrio. Equilíbrio. E eu acredito que uma das coisas mais difíceis da nossa vida neste tempo é nós termos equilíbrio. Nós precisamos equilibrar a nossa vida espiritual em uma mão, e na outra mão nós temos a nossa família, nós temos a nossa casa, nós temos as contas, temos os estudos, uma série de coisas, e nós precisamos tentar organizar e andar equilibrado. Sem contar que nós devemos nos equilibrar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. O texto de Mateus 5, no verso 5 diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. E por que o texto diz manso? Porque, você sabe, o reino de Deus, quando Deus, Ele
realmente instalar o seu reino, esse reino vai ser equilibrado totalmente. Esse reino vai ser harmonioso. E não tem como nós participarmos deste reino sendo desequilibrados. Por isso os mansos herdarão a terra. Então, sem mansidão, nós não podemos ter domínio próprio. Sem mansidão, nós não podemos vencer os nossos medos, nossos traumas, nossos pecados. E a evolução espiritual não pode acontecer. Então essa evolução não vai acontecer em modinha. Essa evolução não vai acontecer no evangelho light. Essa evolução não vai acontecer em doutrinas fantasiosas. Mas essa evolução vai acontecer, e essa evolução vai se revelar na sua vida através da mansidão e do equilíbrio. Não adianta a gente estar em evento, sendo que saiu do evento, essa palavra de mansidão não vale para a nossa vida. Isso não demonstra evolução espiritual, isso só demonstra depravação espiritual cada vez mais. Então evoluir espiritualmente é estar equilibrado, como diz o texto. Então como ser equilibrado? Primeiro, não perdendo a direção dos nossos sentimentos. No momento de tensão, no momento de dificuldade, nós devemos pensar antes de agir. Pensar mais uma vez antes de agir. E não deixar que os sentimentos, eles tomem conta da nossa vida, da nossa mente, nos momentos perigosos. Segundo, nós devemos ser cordial, até mesmo com o pior dos traidores. Com o pior dos traidores. Isso sim revela maturidade espiritual. Isso sim revela evolução espiritual. Porque não existe coisa maior do que você perdoar, ou você tratar como Jesus tratou. O ápice dessa palavra foi Jesus. Quando Judas o traiu. E o que Jesus fez? Ele chamou Judas de amigo. Por quê? Porque Jesus, ele era muito, mas muito evoluído espiritualmente. Ele sim tinha uma maturidade que nós devemos buscar também. Então, se você quer ter essa mansidão e esse equilíbrio, seja cordial, até mesmo com o pior dos traidores. E por fim, nós podemos ser cordial não fazendo justiça com as nossas próprias mãos. E muitas vezes nós queremos sim nos vingar, retribuir com ações piores do que aquelas que nós recebemos. Mas, para evoluir espiritualmente, nós não podemos fazer desta forma. Quando Pedro, ele tirou a sua espada e cortou a orelha do soldado, quando Jesus estava sendo preso, Jesus não disse para ele continuar a vingança, mas Jesus mandou ele guardar a espada. E mais do que isso, Jesus ele curou novamente a orelha daquele homem, porque nós não podemos nos vingar. E isso sim demonstra maturidade, isso sim demonstra evolução espiritual. Então a minha conclusão é que nós precisamos sim evoluir espiritualmente. Então eu quero que você olhe para tudo que nós falamos. O que você precisa melhorar na sua vida? Talvez você vai ter que deixar de querer se vingar. Talvez parar de querer fazer a força com as suas próprias mãos. Talvez você vai ter que ser cordial com aquele que te traiu, para demonstrar sua evolução, para você evoluir espiritualmente. Talvez você não vai poder mais perder o controle das suas emoções, mas vai ter que pensar mais vezes, vai ter que controlar mais o seu próprio espírito. Talvez você vai ter que parar de se conformar com seus próprios erros, parar de se conformar com a injustiça deste mundo, mas crer mais naquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez ajudar o próximo, ou mais do que ajudar, ter o desejo de aprender, sem se achar o melhor. Desta forma nós vamos evoluir. Eu não sei quais dessas áreas você precisa mais, mas eu tenho certeza que todos nós aqui precisamos evoluir espiritualmente. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então vamos junto, galera, vamos evoluir. Vamos para cima, vamos buscar mais a Deus.
e consertar aquilo que precisa ser consertado em nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai. Eu oro, Senhor, e eu peço a Tua bênção sobre as nossas vidas. Eu não sei, Senhor, qual é a área desta palavra aqui dessa noite que o Senhor vai precisar tratar no coração de cada um. Não sei se é a humildade, talvez a inquietação quanto à injustiça, talvez, Senhor, o equilíbrio da vida. Mas eu peço no nome do Senhor Jesus que o Senhor frutifique, Senhor, essa palavra. Ó Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor realmente faça crescer, ó Deus, essa semente, e que aqui nessa noite, Senhor, possamos nos arrepender daquilo que não está legal na nossa vida, que não está de conformidade com o Senhor. Eu oro, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a ter mais compaixão. Eu peço que o Senhor nos ajude a ter mais o sentimento de arrependimento dos nossos erros. Eu peço que o Senhor nos ajude a sermos mansos, equilibrados. Eu peço que o Senhor nos ajude a aprender mais o Senhor, deixar todo orgulho e nos entregarmos, Senhor, diante da Tua presença. Que o Senhor cresça em nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.